Agora, com o equipamento configurado, a gente pode adicionar a receita e, se necessário, fazer alterações na nossa receita. Então, estamos aqui no Brewfather novamente. Vamos aqui para a parte de receitas. Aqui em cima, vamos lá. Aqui em cima a gente tem um mais, ó, para criar uma receita nova. E quando a gente vai criar uma receita nova, tem duas coisas que a gente já começa alterando logo de começo, que é o equipamento que você vai utilizar, você pode ter diversos tipos de equipamento, e o estilo da cerveja. Então vamos começar a colocar aqui, ó. Vamos colocar o nosso equipamento que acabamos de configurar, o equipamento duas panelas. Então tá aqui tudo que a gente colocou ali. Se a gente quiser mudar alguma coisa agora, ó, por exemplo, produzir 21 litros, a gente altera aqui na hora, tudo bem? Então está aqui o equipamento carregado e a gente vai selecionar o estilo, porque quando a gente selecionar o estilo, ele vai carregar as características básicas do estilo aqui. As características limite de álcool inferior, superior, densidade original e final inferior e superior, e a gente sempre vai tentar bater dentro do estilo. Então vamos selecionar aqui o estilo, a gente pode procurar pelo código dele, então aqui eu estou seguindo o BJCP 2015, já está carregado por padrão no Brewfather o BJCP 2015. Em configurações você pode mudar o guia de estilo, pode colocar outros guias de estilo, mas por padrão quase todo mundo usa o BJCP. Então você pode ir pelo código do estilo, a gente sabe que é 1C, está aqui ó, Cream Ale, ou a gente pode digitar Cream Ale, está aqui Cream Ale. Então selecionamos e ele carregou todas as características do estilo. A gente pode ver aqui, ó, vou dar um zoom, vai ficar bem grandão. Ó, o limite de álcool, ABV, vai de 4,2 a 5,6. A OG, a densidade original, vai de 1042 a 1055. E por aí vai. Certo? Voltar aqui. Aqui em configurações, ó, a gente consegue mudar algumas coisas. Por exemplo, se você quer mudar, em vez de estar na unidade de densidade, mudar para a unidade de graus Plato, você pode mudar aqui. Então, eu vou tentar deixar essas duas, exibir densidade nos dois formatos, que sempre que possível ele vai exibir a densidade nos dois formatos. Aqui em cima não, mas quando a gente for colocar aqui em fermentáveis vai aparecer os dois formatos. Então, a receita que a gente vai fazer, ou que a gente vai copiar ou adaptar, é essa aqui. Receita bem simplesinha, a gente já viu. Coisa rapidinha, a gente passa ela aqui e a gente vai falar dos ajustes que a gente vai fazer. Então a gente começa ali, fermentáveis. Começa pro nome da receita, né? Vai ser bem pouco criativa essa. Cream Ale R$80. Já que o nome original é Cream Ale $12, né? Vamos colocar aqui, ela começa com o malte Pale Ale da Breeze. Para ficar mais fácil, vamos pegar o malte Pale Ale nacional. Então a gente tem aqui o Pale Ale da Agrária, que vai dar. Pode dar uma diferença de cor, a gente vai tentar ajustar isso tudo depois, tudo bem? Então vamos colocar aqui o Pale Ale da Agrária e a quantidade que ele utiliza ali é 5 kg, certo? A partir do momento que a gente fez isso, ó, foi alterado. Colocou aqui, em fermentáveis está então o malte Pale Ale Agrária, a cor dele, algumas informações, então se eu não mudar mais nada, a densidade pré-fervura é essa, a densidade pós-fervura vai ser essa, a cor da cerveja vai ser essa, e a gente pode ter que arrumar algumas coisas ainda. Então, lembrando que a gente está considerando uma eficiência aqui de 70%. Então, colocamos o nosso primeiro fermentável. A gente só tem um fermentável, né? E aí, uma coisa importante, e a gente pode dar uma olhada nisso agora, é que a gravidade original é 1054. Vamos ver se para a configuração do nosso equipamento está batendo 1054. Ó. Não está batendo 1054. Primeiro porque eu não estou fazendo 20 litros e meio, estou fazendo 22 litros. Então eu poderia tentar aqui alterar, né, para 20,5, 20,8 na verdade que ele faz, né, 5,5 galões. Então, ó, ao vou alterar, claro, então ó, subiu para 1053. Eu não alterei a quantidade de malte, subiu para 1053. Não chegou nos 1054, mas está lá perto, certo? Talvez na configuração do equipamento dele, ele tenha considerado um pouquinho mais de eficiência. A gente poderia fazer aqui, poderia vir aqui e aumentar um pouquinho a eficiência do equipamento, 71, só para a gente, já que a gente não sabe, né?
Pô, eu não queria redimensionar, só queria... Vou lá fazer de novo, ele perguntou se eu queria redimensionar, queria recalcular o malte. Vamos colocar aqui, voltar o malte para 5 kg. Então, ó, agora sim a gente está batendo com o proposto dele, 1054. Considerando que a eficiência é 71%. A eficiência, pessoal, não tem como a gente saber agora. Até a gente utilizar o equipamento 2, 3 vezes, a gente não vai saber. A gente vai usar 70% como estimativa inicial, mas provavelmente, pela técnica que a gente vai utilizar, vai ser mais. Eu estimo ali que vai ser por volta dos 75% a 80%. É bom, isso quer dizer que vai render mais, a gente vai ter que adicionar mais água, se isso for o caso, a gente faz o cálculo lá na hora, eu mostro aqui como fazer, e faz o cálculo lá na hora durante a abraçagem e corrige, e a gente tem mais cerveja final, se o fermentador suportar, né? Se o fermentador não suportar, a gente vai ter que descartar ou guardar o mosto para utilizar para alguma coisa no futuro. Então, beleza. Agora, adições de lúpulo. Lúpulo Willamette. E bom, vamos mais devagar. Então vou vir aqui em lúpulo, ó, na guia de lúpulos, vou em adicionar lúpulos, vou procurar o lúpulo, que é o Willamette. Então peguei o lúpulo aqui, é o Willamette americano, que ele vai utilizar provavelmente, não o neozelandês. Peguei aqui, selecionei ele carregou o teor de alfa-ácido. Pode ser que quando eu pegar o pacotinho lá vai diferir, daí eu tenho que dar umas leves alterações. Cada safra vai ter um teor de alfa-ácido, esse é um teor médio de alfa-ácido. Então, quando você quer fazer bem preciso, você tem que corrigir isso daqui. E as quantidades. Então, a quantidade que ele dá ali são 21 gramas utilizados em 60 minutos de fervura. Então, tá aqui, ó. Vou adicionar. Eu posso salvar, ele vai adicionar e fechar, ou eu posso adicionar e ele não vai fechar essa tela. Então, vou clicar aqui no maisinho para ele adicionar sem sair dessa tela. Ó, ele adicionou aqui e mudou a quantidade de amargor. Eu não saí dessa tela porque tem mais 3 adições. Tem mais uma só para a gente recordar aqui, né? São 3 adições de lúpulo. Uma adição a 60, uma a 30 e uma a 0. 21, 14 e 7. Então, vamos colocar todas essas adições. Então, 14 gramas a 30 minutos. Então, vou adicionar essa daqui também. Olha ali, fomos para 18 IBUs. A cerveja dele tem quanto? 20 IBUs. E por fim, a gente vai adicionar o último, que são 7 gramas. E na receita dele está 0 minutos. A gente pode colocar assim, vamos ver. E foi para 19. Tá batendo muito bem com a receita dele. Na receita dele tá 20. Então tá muito bom. A gente poderia corrigir colocando um pouquinho mais de lúpulo aqui ou um pouquinho mais de lúpulo na primeira adição. Vai quase nada. Se a gente qualquer uma dessas que a gente alterar vai chegar bem perto. Tem um botão aqui para corrigir o IBU, ó. A gente está com 19 IBUs e na receita ele utiliza 20.7 IBUs. Ele até sai do estilo, né? Porque o estilo vai até 20 IBUs. Então, vamos supor que a gente quisesse alterar. A gente vem aqui, clica em IBU, em definir IBU, e o software vai escalar proporcionalmente todas essas adições aqui, vai aumentar proporcionalmente todas essas adições para bater aquele IBU que a gente quer. Então, no caso, a gente quer, vamos supor, 20 IBUs para não sair do estilo. Vou dar aqui redimensionar. Ó, no fim, ele subiu só a primeira adição de lúpulo aqui. Tudo bem, a gente pode fazer dessa forma, ou vamos voltar aqui. Ou deixar assim, 19 IBUs, está muito bom para esse tipo de cerveja. Talvez a gente não precisava correr atrás do que essa receita tá, porque ela está saindo um pouquinho, ela está um pouquinho acima do limite. Apesar dela ter ganho, na hora que você vai num concurso onde você só tem análise sensorial, o juiz não tem como saber se ela saiu do estilo nisso. Alguns estilos usam equipamentos analíticos. Por exemplo, o concurso da Eisenbahn aqui no Brasil, ele pegaria que passou o IBU caso isso realmente tenha acontecido. Então a gente pode fazer assim, ou se a gente quiser ser mais preciso, podemos colocar, se a gente quiser repetir certinho, né, a receita. No caso dele, ele coloca aqui 20.7 IBUs, certo? E aqui está alterando só a primeira adição. Bom, voltando ali na receita, então, a gente tem
batemos a OG, batemos o IBU. A gente tem a cor que vai ser difícil bater, porque os maltes aqui tá na cor bem baixa, né? Então pode ter umas variaçõezinhas. Então a gente vai dar uma olhada na gravidade original, na gravidade final e no teor alcoólico. Então agora a gente vai adicionar a levedura. Vamos aqui, ó, adicionar a levedura. A levedura que a gente vai utilizar é a US05, Fermentes US05, que é uma levedura seca, razoavelmente similar. Vamos utilizar um pacote para essa cerveja. Então, um pacote pode ser que não seja o suficiente, né? Quer dizer, vai ser o suficiente, mas eu acho que a gente vai ter uma fermentação um pouco abaixo do que a gente. Com uma intensidade um pouco abaixo do que seria o ideal. Mas vamos lá, colocamos um pacote aqui. A gente pode ir aqui em ferramentas, ó, a densidade dessa cerveja. Vamos recordar aqui, cadê a densidade dela? A OG. Ah, quando a gente coloca a levedura, a atenuação ela influencia no IBU, tá? Então mudou o IBU, a gente vai ter que corrigir aqui de novo. Pronto. Tá, só está subindo essa adição de lúpulo aqui, né? Mas voltando lá, a, a gente tem aqui em ferramentas, né, a opção de calcular a taxa de inóculo. A gente falou como esse parâmetro é importante. Então a gente está fazendo uma cerveja de 1054, 28 litros. Esse software é muito bom, ele sabe que a gente está fazendo aquela cerveja, já puxou essas informações. Então, nossa, ele está dando 3 pacotes aqui? Não, ele está exagerando, né? Daria 200 bilhões, daria 2 pacotes. Como essa é uma cerveja que, se a gente for ver, uma cerveja de razoavelmente alcoólica, né? Ela tem quase mais de 5% de álcool. A gente está fazendo uma quantidade mais elevada e vamos colocar aqui levedura seca, né? Aí 2 pacotes. O ideal mesmo, de verdade, seria usar 2 pacotes de levedura para fazer essa cerveja. É muito, muito difícil achar alguém que vai fazer uma ale dessa forma com 2 pacotes. Usa bastante levedura é caro, a gente tem recursos para fazer isso, mas normalmente a gente usa como regra geral utilizar um pacote para fazer 20 litros até de uma cerveja de gravidade mais ou menos dessa. Não está certo, não é o ideal. A gente vai ter uma fermentação que ela vai começar bastante arrastada, ela vai demorar para entrar na fase exponencial de crescimento. Então, não que vai ser ruim, a gente vai fermentar, né, na receita aqui, a fermentação é 16 graus, então é uma temperatura baixa, com uma dosagem relativamente baixa, vai ter essa fermentação mais arrastada aí. Aí fica a critério do cervejeiro. Pode fermentar com um pacote de levedura? Pode, sem problema nenhum. Vai fermentar. A gente vai ter uma fermentação mais arrastada, vai levar 2, 3 dias para começar a fermentar de verdade. Você vai lá olhar teu airlock no primeiro, no segundo dia, não vai borbulhar o airlock no primeiro, segundo dia, ainda mais porque está a 16 graus. E aí, talvez se é a sua primeira cerveja, você vai ficar preocupado. Se você não tiver um refratômetro para ficar acompanhando a produção da cerveja, vai ficar preocupado. Mas é possível e é perfeitamente viável fazer essa cerveja com um pacote. Agora, se eu fosse mandar para um concurso, eu ia fazer com 2 pacotes, eu ia fazer uma propagação de levedura, certo? Então a gente vê aqui que a dosagem que a gente está utilizando, que existe uma diferença, existe uma carência aqui, né, de quase 60 bilhões de células para chegar no que seria o ideal. Se a gente pegasse aqui e considerasse a quantidade mínima, a gente ia estar com um pacote ia estar mais que o suficiente, certo? Mas na nossa dosagem ideal aqui, a gente tá faltando levedura. Agora aconteceu um bug aqui que eu devo ter. O que eu fiz aqui que eu mudei alguma configuração aqui sem ver que agora a gente está precisando de 16 mil pacotes. Mas tudo bem, não é 16 mil pacotes, são só 2 pacotes que seriam o que seria o ideal para fazer essa cerveja, né? Quando a gente pega aqui levedura, a gente altera alguns parâmetros aqui, IBU, ABV, porque quanto mais dulçor tem, menos IBU consegue extrair. Quanto mais a levedura fermenta, maior vai ser o teor de álcool, quanto mais ela atenua, né? Então a gente tem que colocar a nossa rampa de fermentação aqui. Então lembra que a gente, de fermentação, nossa rampa de mosturação.
Lembra que a gente colocou lá na configuração do equipamento para ele calcular a temperatura de início? Então, ó, ele sempre vai deixar aqui a temperatura de início. Vamos colocar aqui, alterar o perfil de mostura. A gente vai aqui em editar, ó, editar perfil de mostura, e a gente vai seguir a rampa do dessa cerveja que a gente está copiando, 68 graus por 60 minutos. Então vou aqui salvar e ó, ele fala temperatura alvo, então é 74 graus quase. Por quê? A gente vai colocar água a 74 graus, quando colocar os grãos lá dentro, ela vai abaixar até 68. Quando eu alterei essa temperatura aqui, vou até dar um Ctrl Z, ó. Antes de eu alterar a temperatura, olha a diferença que estava os parâmetros. Quando eu aumentei a temperatura, diminuiu a fermentabilidade, porque quanto mais alta a temperatura, menor é a fermentabilidade, mais alfa-milase a gente vai ter atuando e menos beta-milase a gente vai ter atuando. Então, entrou aqui para os 5.5. A levedura que ele utiliza é uma levedura que atenua bem menos, então o teor alcoólico dele é 5.12, é bem diferente. Então, mas a gente não tem muito o que fazer, a gente vai utilizar o S05 mesmo. Vamos supor que a gente utilizasse outra, por exemplo, a S04. Vamos ver o que daria. A S04, ela é uma levedura que ela atenua menos e ela é um pouquinho mais frutada. Talvez seria uma boa levedura para utilizar. Olha aí que legal, se a gente utilizasse ela, talvez ela é mais adequada, inclusive, que o S05 para... Na verdade, ela é muito, muito parecida com a levedura que o cara utilizou em termos de parâmetros finais, porque eu estou olhando aqui, eu tenho outra tela aqui, o teor alcoólico dele é 5.1, a OG dele é 1054, está batendo tudo igualzinho. O que mais que a gente tem aqui? A FG, vou colocar aqui para vocês verem, é 1015, bateram todos os parâmetros. Então eu acho que faz talvez até mais sentido usar a levedura S04 para fazer essa cerveja do que o S05. Uma ótima sacada para a gente fazer essa cerveja aqui. A última coisa que eu tenho que fazer é recalcular o IBU, só falta dar certinho 21, 21 gramas. Vamos lá? IBU. Nosso IBU está 21 e está fora mesmo. O IBU aqui não mudou muito. Não sei porque ele quis sair fora com o IBU dessa cerveja. Deixar 20 talvez ficaria mais dentro do estilo. Certo? Então, fica à vontade aqui quando vocês forem fazer essa cerveja, se vocês preferem utilizar a levedura S04, que faz mais sentido assim na proposta de quem criou essa receita, ou a S05. Tanto faz, eu vou deixar aqui por padrão o por que eu deixaria o S05, né? Vai a S04. Embora eu já tenha pego os ingredientes para fazer essa cerveja, eu comprei a S05. Vou fazer com a S05 então. Não tem problema não. Vocês podem fazer com a S04 que vai dar muito bem. Bom, o que mais que ele fala ali? Ele fala que a fermentação foi 21 dias a 16 graus Celsius. Então a gente vai aqui, editar perfil de fermentação. E na verdade aqui a gente vai mudar bastante porque está bem equivocado, né? Como foi passado para a revista, claro que não foi assim. Então a gente pode colocar aqui 16 graus Celsius, que é o que ele indica como temperatura, e claro que a gente não vai deixar 21 dias a 16 graus Celsius, que não faz muito sentido. 16 graus Celsius é uma temperatura baixa, é uma temperatura onde a gente pode ter diacetil se a gente não fizer um diacetil rest, então a gente vai fazer aqui um diacetil rest. Vamos colocar aqui, como essa cerveja é uma cerveja que está fermentada numa temperatura baixa, com teor baixo de levedura, com uma dosagem baixa de levedura, a fermentação principal, que deveria durar uns 3 dias, uns 4 dias, ela vai durar de 5 a 6. Isso é uma estimativa, a gente vai acompanhar, mas eu vou colocar aqui então que essa primeira fermentação a gente vai fazer durante 5 dias. Aí eu vou adicionar uma etapa aqui, vou colocar aqui então nessa segunda etapa de acetil rest. Vamos aumentar 4 graus Celsius.
Então, 20 graus Celsius aqui, e a gente vai deixar nessa temperatura. Eu tenho medo dela não fermentar totalmente em 5 dias. Então a gente vai deixar, não é usual deixar 3 dias, mas a gente vai colocar 3 dias nessa temperatura. A maior parte dos açúcares já vai ter metabolizado, subir a temperatura para 20 graus Celsius não vai gerar problema na cerveja agora, desde que ela realmente tenha atenuado. Eu vou acompanhar com o refratômetro, vocês vão ver. Qualquer coisa eu deixo mais um dia aqui. E isso é uma coisa bastante importante, pessoal. Eu vejo muita gente seguir as receitas extremamente à risca, mas os processos são diferentes e as condições são diferentes. Então a gente faz aqui, se der certo 5 dias, se a gente for lá acompanhando com o refratômetro e já tiver metabolizado a maior parte dos açúcares, perfeito, a gente sobe a temperatura. Se nessa dosagem for muito baixa, se essa dosagem em temperatura, né, somando os dois, ambos são baixos e a fermentação for devagar e não tiver atenuado bem ainda, então a gente dá mais uns dias antes de subir a temperatura para não correr o risco de ter uma cerveja mais frutada. A gente já vai ter a chance de ter uma cerveja mais frutada pela dosagem baixa. O que a gente poderia fazer também é não economizar e colocar 2 pacotes de levedura, daí 4 dias com certeza estaria tudo fermentado. Então, voltando lá, essa é a nossa estimativa de como vai ser o processo de produção, certo? Ainda mais que quando a gente faz uma receita pela primeira vez, quando a gente trabalha com equipamentos pela primeira vez, tudo pode mudar. Então, fiquem com isso em mente. A primeira vez que você elabora uma receita e que você utiliza um equipamento, as coisas elas são quase como se fosse um teste. Cervejarias fazem isso. Quando cervejarias trocam de equipamento ou fazem a mesma trocam de receita ou fazem a mesma receita em outro equipamento, elas têm uma fase de adaptação. E a gente também tem que ter essa fase de adaptação. Não adianta imaginar que a gente vai pegar a receita certinho, colocar ali e ela vai sair exatamente tudo igual aos parâmetros como o criador original da receita fez. Não é assim que funciona e se alguém disser o contrário, provavelmente essa pessoa está equivocada ou ela é um cervejeiro muito bom e muito experiente, certo? Então, a gente vai para a próxima etapa aqui, vamos colocar mais uma etapa, adicionar mais uma etapa, e a gente vai chamar aqui de cold crash ou de clarificação, certo? Então, a gente tem aqui, ó, quando a gente vai fazer as fermentações, tem as opções, fermentação primária, fermentação secundária, terciária. São termos assim que não são tão usados mais hoje em dia. A gente pode trocar de fermentador e fazer uma fermentação secundária, pode trocar de novo de fermentador e fazer uma fermentação terciária. Cold crash é a clarificação, a carbonatação e o invase, certo? Então a gente vai fazer aqui uma etapa de clarificação. Essa etapa a gente vai fazer a 0 graus Celsius. E lembrando, a gente vai acompanhar isso aqui. Isso aqui não é certeza. Pode ser que a gente altere isso aqui devido à pequena dosagem de levedura, certo? Então a gente está com 3 dias de estimativa. Você quer ter certeza? Você não vai acompanhar no refratômetro? Vamos colocar aqui pelo menos 4 dias, aí tem certeza que vai dar tudo certo. Tudo bem? E o Cold Crash a gente pode falar que a gente vai fazer uma rampa de 2 dias, então essa rampa aqui é quanto tempo que ele vai demorar para mudar dessa temperatura para essa temperatura. E a gente fica nessa temperatura aqui. Ele falou 21 dias, né? A gente pode seguir a receita dele certinho. Se a gente for seguir a receita dele certinho, a gente pode explorar os mesmos 21 dias, então vai sobrar ainda 13 dias para a gente fazer a clarificação. Salvo aqui. Tudo certinho, a água já foi calculada previamente, já que a gente colocou, né, qual que é a relação água-malte que a gente vai utilizar. Então está aqui, ó, calculado 16,25 litros de água de mostura, 13,15 litros de água de lavagem, quase 30 litros de água no total, e o volume da panela. Isso é importante, ó, a gente sabe que a panela ela vai chegar até 20 litros, então até quase daria aqui para fazer com uma panela de 20 litros se não fosse o transbordamento da fervura. A gente ainda poderia alterar aqui a água, mas não é algo que a gente vai fazer nessa receita, tudo bem? Então, a gente não vai alterar o perfil mineral, embora não seja muito difícil alterar o perfil mineral, mas não é algo que a gente vai fazer nessa receita. Um perfil mineral de água bastante neutra, que provavelmente é 99% das águas do Brasil, é mais que o suficiente para a gente executar perfeitamente essa receita.
Então, o básico da receita está aqui. Vamos finalizar e vamos discutir a produção na próxima aula.